Olá, queridos, graça e paz a todos, Shalom Adonai, muito bom dia, né? Que nesse domingo você possa ter um domingo abençoado, um domingo cheio de graça, de paz, de luz e de verdade, né? Estamos aqui com mais uma livezinha para falar sobre graça, né? Graça de Deus, a graça importante que nós precisamos aprender e praticar e ter em nosso coração, no nosso viver diário, né? A graça de Deus, na verdade, é o fator imprescindível, né, da salvação. Sem a graça de Deus não há salvação, né? E quando falamos salvação, estamos falando de salvação eterna. Não há nada que nós possamos ser ou fazer, não é? Que de alguma maneira possamos substituir a graça. Nada, não há nada no alcance humano que possa justificá-lo diante de Deus. Não podemos ser ou fazer nada a não ser, dependemos única e exclusivamente da poderosa graça, né? Da grande e suprema graça do nosso Deus poderoso. Então a graça, ela é infalível. A graça é infalível, é cheia de amor de Deus, não é? Na verdade, queridos, a graça é mais que suficiente. Como diz o nosso Deus, né, para o apóstolo Paulo, Saulo, minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Ela é suficiente, né, para salvar, restaurar o pecador das garras do pecado, tirar-nos dos grilhões do pecado, não é? Entretanto, nós precisamos entender um pouco mais sobre isso para praticarmos e vivemos o que é a graça, né? Precisamos conhecer alguns dos seus aspectos de muita importância, né? Para que nós possamos extrair o melhor da graça em nosso relacionamento com o nosso Deus, não é? Então nós precisamos entender o conceito de graça, né? Na verdade, primeiro, podíamos dizer que Deus, Ele quer se revelar a nós, Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a mim, né? Deus quer que o conheçamos, Ele faz questão disso, Ele quer que nós o conheçamos, né? Todos nós sabemos que a graça é um favor imerecido, sempre ouvimos isso, estudamos sobre isso, né? Paulo escreve aos Gálatas, aqui na palavra de Deus, no capítulo 5, né, no versículo 4, ele escreve sobre a questão da graça, 5:4, né, dizendo, vocês, né, que procuram ser justificados aí pela lei, estão separados de Cristo. Vocês que se justificam pelas obras da lei, vocês caíram da graça. É muito triste quando o apóstolo Paulo vê na vida dos Gálatas, não é? Que eles estavam voltando aos rudimentos da lei. Que coisa triste, né? Depois de ter recebido Cristo. Porque Paulo escreve porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que nele crê, né? A gente sabe que a palavra graça vem do latim, que significa favor, mercê, não é? Que também é estima, benevolência, isso tudo é graça, né? E dessa forma, ela é a misericórdia de Deus, não apenas reveladas, né, a nós, mas dado também, né, a todo ser humano. É dada, é entregue, é outorgada a todos os seres humanos, né? Isso é bom você entender. Você entendeu? A graça é entregue por Deus a todo ser humano, dada ao ser humano. Ser humano não é para um grupo seleto, para uma turminha, não é, para você que hoje tem aí sua denominação, que frequenta um grupo particular, que são mais favorecidos por Deus, que Deus gosta mais de você. Não, a graça é estendida a todos os seres humanos. É por isso que Jesus não fez acepção de pessoas, Jesus não fez distinção de ninguém,
não é? A prostituta chegou a ele e encontrou salvação. A mulher do fluxo de sangue, que era considerada imunda pela lei, encontrou salvação. Tocou nele pela fé, veio até ele abençoou, ele salvou. Vai que a tua fé te salvou, vai que a tua fé te curou. Sempre assim, porque é graça, não é? É importante pararmos para analisar. A graça, ela foi estendida aos seres humanos, a todos. O apóstolo Paulo disse que nós fomos salvos por efeito da manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? E não temos nenhuma participação nisso. Nós, por mais que tentemos, por mais que lutemos, não somos capazes, somos incapazes. Se não for ao Senhor, se não fosse os benefícios do Calvário, estaríamos perdidos. Ou seja, não há obras, não há atos ou qualquer gesto, né, de nossa parte que nos faça merecedores da graça de Deus, merecedores da salvação, sabe? Porque a salvação é uma dádiva. Em Efésios 2, no versículos 8 e 9, né, o apóstolo Paulo diz que não há nada, definitivamente nada, o que você e eu possamos fazer, né, para merecer a graça de Deus. Não tem nada que você possa fazer, eu possa fazer para merecermos a graça de Deus. Não tem como. Nós precisamos parar para pensar. A graça, ela nos foi dada, nos é oferecida mediante o arrependimento sincero de nosso coração, na verdade, não é? Então, o relacionamento da morte de Jesus, né, é a conexão de Jesus com o Pai e a sua morte na cruz, e nós reconhecendo que Jesus morreu em nosso lugar, não é? Isso definitivamente traz para nós os benefícios do Calvário, né? A morte de Jesus, a sua ressurreição, né, ao terceiro dia, como propiciação para os nossos pecados. É isso que devemos crer, é nisso que devemos confiar. É aí que nós recebemos, não é, a imensurável graça de Deus, o poder da graça de Deus que se manifesta em nossas vidas. Isso é muito importante. Meus queridos, por que às vezes se complica tanto? Os legalistas se complica tanto que é tão simples. O Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho não tem bravata, o Evangelho não tem complicação. Jesus, ele chamou todos a ele, todos que vinham a Jesus, todos, prostitutas, ladrões, pecadores, homens malfeitores, cobradores de impostos, ladrões, sabe, todos que vieram a Jesus, Jesus não lançou fora, não é? Ninguém. Então, se formos aprender com Jesus, nós vamos entender o grande simbolismo e significado da graça, né? Então, queridos, mas só que tem uma coisa, desde a antiguidade, é muito comum que o ser humano ele acredite que ele acredita que ele pode, de alguma forma, de alguma maneira, merecer o favor de Deus, né? Eu vou fazer algo para ver se Deus gosta mais de mim. Gente, não é pelo que você faz, é porque Deus te ama, não é porque fazemos, é Deus que nos ama. Deus te amava 100% quando você não era nada, e agora, se você pensar que é alguma coisa, você volta para o final da fila. A verdade é que Ele é em nós somos nele. Não somos nada em nós mesmos. Jesus disse: em mim nada podereis fazer, a carne para nada aproveita. Queridos, nós precisamos desesperadamente das misericórdias do Senhor, né? E a gente sabe que desde os primórdios da história, os seres humanos tentam fazer alguma coisa para compensar Deus, de alguma forma merecer o favor de Deus. Mas isso não rola, não funciona. As pessoas fazem penitências, sacrifícios, fazem promessas. Quanta ignorância, eu já fiz muito isso. Quantas promessas já fiz? Fazia voto, promessa. Existem muitos elementos que são usados para tentar compensar Deus pelo seu favor. Na verdade, não tem nada que possamos fazer para compensar Deus pelo favor dele, porque graça é um favor imerecido. No entanto, né,
são desnecessários essas penitências, esses sacrifícios, não é? Então Paulo fala, né, em Gálatas 5,4, ele diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, vocês que se justificam por obras, né? Da graça tem descaído, da graça vocês tiveram uma queda. Então, meus queridos, meus amados, a graça, ela não pode ser, na verdade, conquistada por méritos, meritocracia humana, não é? Mas está à disposição como favor de Deus, está à disposição como a benevolência de Deus, não é? E é isso que importa, é isso que temos que ter no nosso coração, entendeu, querido? A graça é a manifestação do grande amor de Deus, a graça é a manifestação da benevolência de Deus, do amor de Deus por nós e por todos nós. Como dizia Levinas, né? Sobre a graça de Deus, tá? Que é uma declaração até fantástica, que acho que ele foi muito feliz, não é? Que um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber presente, né? E um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente, porque já está cheio de pacote. Isso prefigura as pessoas que se justificam, que se acham que não precisa de graça, não precisa da graça, eu sou bom, eu não mato, não roubo. Gente, todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Somos incapazes de cumprir os mandamentos, somos incapazes de cumprir os 10, existem centenas de mandamentos na lei de Moisés, não é? Que nós, como gentios, estaríamos perdidos, não é? Mas nós somos justificados pela graça de Cristo, a graça de Deus, não é? Então, uma pessoa com as mãos cheias de pacote não pode receber mais presente, até porque vai cair, não vai conseguir. Se você ocupa a sua vida com seu mérito, você não é alcançado pela graça, tá? Isso é uma grande verdade. Porque se estivermos cheios, se eu estiver cheio de mim mesmo, estou vazio de Deus. Quando estiver vazio de mim mesmo, eu posso até ser cheio de Deus, não é? Olha que maravilha. Então é tão importante pararmos para pensar sobre isso, não é? É tão importante, embora o ensino de Jesus Cristo revele aí, né, que a graça é suficiente, há muitos, né, elementos legalistas que foram introduzidos no nosso meio e que, na verdade, perverteu, na verdade, fundiu a mente de muita gente, né? Em Colossenses, aqui, no capítulo 2, versículos 16, e 17, e também no versículos 20 ao 23, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Versículo 20 agora, de Colossenses capítulo 2, agora versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? Versículo 21. Tais como: não toques, não proves, não manuseis. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, né? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Veja o que o apóstolo está dizendo. Então, tem muito disso no nosso meio, está cheio disso, não é? Ah, mas não pode pôr essa roupa, não pode vestir aquela, né? O ensino bíblico, na verdade, né, ele não endossa o legalismo.
Os ensinos da palavra de Deus, o evangelho, é contra o legalismo. Aliás, Jesus batia de frente com o farisaísmo, os legalistas, não é? Que na verdade eram os religiosos da época, tá? Então a gente vê lá em Romanos 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: mas, né, se é por graça, Paulo disse, mas se é por graça, já não é pelas obras. Se é por graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, não é? Se tem que pagar pelo presente, não é um presente. Se graça é um favor imerecido, é uma dádiva, é um presente de Deus, se você tem que pagar por ele, não é graça, não é? Então Paulo deixa muito claro isso. Então existem muitas invenções legalistas no nosso meio que nós herdamos dos antepassados que não compreenderam direito o evangelho e nos transmitiram um evangelho cheio de dogmas, de costumes e de coisas que são antibíblicas, são anticristão, são anticristo, na verdade. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Existem muitas invenções do legalismo, né? Coisas como, né, a mulher só pode vestir isso, não é? Aquilo não pode. Esse é o dia que nós temos que servir a Deus, né? O outro dia não serve, como se todo dia não fosse abençoado e santo, né? O homem tem que fazer isso, né? Aquilo não pode, coisas do tipo podes e não podes, está cheio disso. São doutrinas antibíblicas, são doutrinas invencionices humanas que colocam para segurar e para amarrar pessoas, para escravizar pessoas, prenderam debaixo de lei, de rudimentos. O apóstolo Paulo diz que ninguém os impeça, ninguém os domine, né? Não permita, ninguém te domine, ninguém te impeça, né? Nós somos livres em Jesus Cristo, não somos mais escravos da lei, amados, somos livres. É óbvio que nós não vamos, na verdade, não podemos utilizar, né, a nossa liberdade para dar ocasião à carne, transformando a graça de Deus, né, em libertinagem. É lógico que não. Nós não vamos vacilar dessa forma, né? Nós não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Mas, no entanto, queridos, também não podemos aceitar de maneira alguma e permitir que transformem o favor imerecido de Deus em rudimentos da lei, para entuchar na gente de goela abaixo, para a gente aceitar de qualquer forma, como se não tivesse opção, como se fôssemos uns verdadeiros ignorantes e sem Bíblia, porque a palavra diz: esse povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras são enganados, não é? O apóstolo João, ele resume a vida do lado do Filho de Deus, na verdade, em uma só frase, né? A impressão mais marcante dessa convivência é: todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. João 1,16. Todos recebemos de Deus a plenitude, graça sobre graça. Então, a convivência com Jesus nos revela, na verdade, né, o amor e o favor de Deus, o favor divino. Jesus é o agente da graça. Jesus é o agente da graça de Deus para nossas vidas. E perto de Jesus, queridos, nós não sentimos a necessidade de ser, de provar nada. Não precisa provar, não preciso provar nada para ninguém. Perto de Jesus eu já sou justificado. Se Ele nos justifica, quem me condena? Não é? Então, perto de Jesus eu não tenho necessidade de ser ou provar nada para ninguém. Porque eu estou perto de Cristo, o noivo está presente. Não é? Não preciso de nada. Ele já é a minha luz. Ele é o espelho pelo qual Deus olha para mim. Não é? Então a presença de Cristo inspira segurança, a presença de Cristo inspira suficiência. Lá no Salmo 51, versículo 17, fala lá, o salmista diz que os sacrifícios, olha o que diz lá, Salmo 51, 17, né? Olha que o salmista diz, né? Olha só, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né?
Então Deus não se preocupa definitivamente se os nossos, se você é sábio, se nós somos sábios ou ignorantes. Deus não está meramente preocupado com isso. Se você é rico, se você é pobre, não é? Não há nada nessa terra que impressione Deus, não há nada nessa terra que surpreenda Deus, na verdade, né? A não ser um espírito arrependido, um espírito quebrantado, né? Um espírito contrito, né? Um coração voltado para Deus, né? Um coração reconhecedor, que reconhece sua fragilidade, que necessita das misericórdias de Deus, que são as causas de que não somos consumidos, e suas misericórdias não têm fim e se renova a cada manhã. É dentro desse conceito que nós precisamos viver, porque fora disso é invencionice legalista, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo e que o Senhor mandou ensinar e viver. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse domingo de hoje, as nossas vidas. Está um dia lindo, os pássaros cantando, o sol está bom, está uma bênção. Deus abençoe a todos, fiquem na paz desse grande amor. Shalom Adonai, que o Senhor seja com todos nós nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Tenha um bom domingo, um almoço com a família. Deus abençoe todos vocês e até a próxima, pessoal. Se Deus quiser, fique com Deus.